Chernobyl, 30 anos. Domingo passado, nossos repórteres entraram na usina que explodiu no maior acidente nuclear da história. Hoje a gente vai mostrar como a radiação atingiu várias regiões da antiga União Soviética e afetou a vida no campo e nas cidades. A dona de casa e a mãe. Os ex-militares. O eletricista, o veterano de guerra. Histórias pessoais muito diferentes, mas com um traço comum: as vidas marcadas por Chernobyl. Na madrugada de 26 de abril de 1986, depois que um teste de equipamentos deu totalmente errado, toneladas de material radiativo vazaram. Nunca houve nada comparável a Chernobyl em lugar nenhum. Só depois de 36 horas o governo soviético tomou uma decisão radical: criar uma zona de exclusão. Nas repúblicas da Ucrânia e da Bielorrússia, quem morava num raio de 30 quilômetros da usina foi retirado às pressas. Todos os dias surgiam novas perguntas. A primeira: como bloquear a contaminação? Foi chamado o poderoso Exército Vermelho. Igor chegou já no dia seguinte. Nos deram a missão de conter o mais rapidamente possível as consequências da explosão. Jogar do ar uma substância especial para impedir a proliferação de substâncias radiativas na atmosfera, sem equipamento de proteção, só com máscaras. Andrei se apresentou 9 dias depois. Eu reparei que a vida tinha parado ali, porque eu via, do alto, os carros abandonados, as roupas ainda penduradas nas varandas. Os dois eram navegadores de helicópteros. Logo vieram os primeiros sintomas. Eu tinha náuseas durante os voos. Um gosto metálico nos dentes, a cabeça girando, náusea, dores no coração. Eles faziam parte dos chamados liquidadores. Receberam esse nome porque iriam liquidar a radiação. Eram cerca de 600 mil homens e mulheres. Os liquidadores eram como soldados na frente de batalha. Eles iam porque acreditavam que precisavam ir. O eletricista Victor conta que era um deles. Eu fui para lá voluntariamente. Ele se ofereceu para consertar os painéis de energia da usina. Eu ficava bem embaixo do reator. A gente colocava gás no nariz e na boca. Não tinha mais nada de proteção. Enquanto tudo isso acontecia na Ucrânia, do outro lado da fronteira, a Bielorrússia sofria em silêncio. Saindo de Kiev, capital ucraniana, nós vamos para lá. Mas não é fácil conhecer esse lado esquecido da história. Belarus é a antiga república soviética da Bielorrússia. Das antigas repúblicas que pertenciam à União Soviética, ela é a mais soviética de todas. Continua a vigilância, continua a burocracia. Na fronteira, filas imensas e um controle muito lento e desconfiado. Ficaram olhando com lente de aumento meu passaporte 500 mil vezes. Demorou, mas passamos. São mais 7 horas pelas planícies infinitas de Belarus, que tem o tamanho do Paraná e cerca de 10 milhões de habitantes. O presidente Alexander Lukashenko é o mesmo há 22 anos. E a arquitetura da capital, a desolada e limpíssima Minsk, mantém o estilo monumental soviético. Num bairro sossegado, trabalha o doutor em ecologia Alexei Nesterenko, filho de Vassily Nesterenko, um físico que se destacou na época do acidente. Meu pai era um dos maiores especialistas da União Soviética em energia nuclear. Ele sabia que naqueles primeiros instantes depois da explosão, o grande perigo era a quantidade gigantesca de iodo radiativo, o iodo 131. Este outro cientista, diretor de um hospital especializado em vítimas da radiação, explica. O iodo entra na tireoide em grandes quantidades. Se esse iodo é radiativo, isso pode levar ao câncer de tireoide. Como se proteger? Tomando pastilhas de iodo, mas de iodo normal, não radiativo.
Assim, quando o iodo radiativo chega, não tem mais espaço para ele na tireoide. O pai de Alexei deu o alerta. Ele tentou entrar em contato com os líderes na Bielorrússia para distribuir iodo para todas as pessoas do país imediatamente. Ele foi ignorado. Hoje, Alexei comanda um instituto independente criado pelo pai, que morreu em 2008. A equipe roda por Belarus, medindo traços de radiação em crianças e distribui um medicamento para baixar a radiação no organismo. Essa radiação não vem mais do iodo, que dura poucas semanas e tantos anos depois já desapareceu. O vilão que ainda preocupa e que também vazou de Chernobyl é um velho conhecido dos brasileiros, o Césio-137, que demora muito mais para desaparecer. Em doses altas ele é terrível. O número de células de defesa do corpo despenca. A maioria morre por infecção generalizada. Em 1987, em Goiânia, 4 pessoas morreram ao entrar em contato com o Césio, que estava dentro de um equipamento hospitalar jogado em um ferro velho. Entraram em contato com o Césio 137, 243 pessoas. Na região de Chernobyl, rastros de césio radioativo são encontrados até hoje, principalmente no leite, em cogumelos e frutas silvestres. Tanto que essa placa na beira da estrada adverte: contaminação radiativa. A colheita de cogumelos e frutas silvestres só é permitida com controle radiométrico obrigatório. Você faz sopa de cogumelos para você e para o seu filho, e esses cogumelos estão radiativos. Você faz isso uma vez por semana, pelo resto da sua vida. Aquilo se acumula. E como saber quanto acumulou? Agora o pessoal do Instituto vai fazer uma medição da radiação total no meu corpo. O resultado sai rápido. Deu menos de 3. A unidade é becquerel por quilograma. Mas importante é o número 3. Tem crianças que eles medem no interior aqui de Belarus que tem 375. É para o interior que nós vamos, para a área mais contaminada, a zona de exclusão. Para entrar, outra maratona de burocracia. Apareceu mais uma taxa para pagar. Passamos 3 horas numa repartição, até que a liberação vem. A zona de exclusão de Belarus é totalmente rural. Nessa pedra vermelha está escrito que aqui era o vilarejo de Dronik, que tinha 232 habitantes e que todos eles foram retirados daqui em 1986. Como a população foi embora, os animais tomaram conta. A gente pergunta se o guia já viu algum animal deformado pela radiação. Não, isso tudo é mito. Só animais comuns. Lobos comuns, alces, javalis, renas. O clima é de sossego e foi em busca disso que muitas pessoas tiradas daqui por causa do acidente acabaram voltando. Aos 83 anos, este veterano de guerra vive sozinho. Quando Chernobyl explodiu, nos tiraram daqui. Simplesmente expulsaram. Destruíram nossa casa, envenenaram a terra. Ele mostra com orgulho o retrato de suboficial do exército. O vilarejo do Sr. Piotr se chama Sabali. Não fica mais dentro da zona de exclusão, mas é bem do lado. Chegou a ter 10 mil habitantes. Hoje só restam uns 30. Entre eles a Dona Evdokia. Quando Chernobyl explodiu, ela já morava aqui. Por causa da contaminação, foi transferida pelo governo para o outro extremo do país. Mas 2 anos depois, o coração falou mais alto. Eu tinha saudades, eu queria vir para casa. Nessa vila eu me casei, meu marido morreu e me mudaram para outro lugar.
mas eu voltei. A filha voltou também, para cuidar da saúde da mãe, hoje com 84 anos. Disseram que a radiação iria afetar os ossos. Isso é muito comum por aqui, atribuir as doenças à radiação. Mas qual será realmente o mal que a radiação de Chernobyl causa e ainda pode causar? Na verdade, ninguém sabe ao certo. Tanto que, no aniversário de 20 anos do acidente, as Nações Unidas soltaram esse documento aqui. Um estudo chamado Fórum de Chernobyl. Foi uma bomba que caiu sobre a comunidade científica. Acho que esse documento apresenta só a metade da verdadeira dimensão da tragédia. É um texto conveniente. Segundo esse estudo, só dá para associar um tipo de doença ao acidente: câncer de tireoide em crianças. Foram cerca de 4.000 a 5.000 casos que resultaram somente em 20 e poucas mortes, porque é um câncer facilmente curável. Mas quem está com a mão na massa, lidando hoje com as crianças, enxerga outras coisas. Por exemplo, as crianças da região têm dificuldade para se concentrar e não aguentam fazer nem as atividades físicas mais simples. O polêmico documento da ONU também descarta uma relação direta entre a radiação do acidente e o aumento de outras doenças. Leucemia, câncer de estômago, outros tipos de câncer, como câncer de garganta, nada disso daria para relacionar com Chernobyl. Mas longe dos números frios dos relatórios, as histórias que ouvimos de quem combateu a radiação mostram uma outra realidade. Os navegadores de helicóptero Igor e Andrei se aposentaram cedo. Igor aos 35, Andrei aos 40. Tenho problemas no fígado, nas artérias, nos olhos. Não posso viver sem remédios. Todos os que enfrentaram a radiação têm problemas de saúde. Não há nenhuma exceção. Dos que conhecemos, o caso mais grave é o do eletricista Victor, que conta ter trabalhado embaixo do reator. Hoje, com 60 anos, ele tem catarata e câncer de tireoide. E luta para provar que a culpa é de Chernobyl. Enquanto o debate médico continua, o reator destruído espera um destino final. Vence este ano a validade do sarcófago de concreto, construído às pressas para conter a radiação. O substituto, essa estrutura gigantesca de aço inoxidável, que até o fim do ano que vem vai ser deslizada por trilhos para cobrir o reator. Pro bem ou pro mal, as histórias de pessoas como as senhorinhas da aldeia, do veterano de guerra e dos 3 liquidadores já estão escritas. Resta cuidar das crianças de hoje e tentar proteger as futuras gerações. Os engenheiros garantem que a nova cobertura vai mesmo lacrar o reator. A garantia é de 100 anos.